Muito bem, vamos ver então aqui o cadastros base funcionando com o servidor Node, tá? O servidor já está em execução, meu servidor Node. Ele está rodando na porta 3000. Eu já startei o ngrok apontando para a porta 3000. Tá aqui ele, tá bom? Esse aqui é o endereço, ó, tá? Esse endereço aqui eu coloquei no service base do Flutter, tá aqui, ó, tá bom? E eu vou chamar o sistema a partir aqui da linha de comando, tá? Não vou nem abrir Visual Studio Code, nem Android Studio, nada disso. Vou chamar por aqui mesmo. Vou chamar com Flutter run -d cron. Vamos ver ele rodando no navegador, tá bom? Ele vai executar e vai conectar com o meu servidor Node, tá? Já existem alguns colegas que estão publicando as aplicações, tanto os servidores como a aplicação Flutter em servidores da Amazon e estão funcionando, tá bom? Então assim, a galera tá correndo atrás, né? Então vamos testar isso daqui, vamos correr atrás dos demais módulos, né? E em breve você vai ver aí o seu sistema rodando em produção, tá? Pronto, então tá aí. Cadastros, né? Vamos acessar aqui o módulo cadastros. E tenho aqui as opções de cadastro. Vou então entrar na opção pessoa. Pessoa a gente já testou, né? Então, vou apenas mostrar para você que ele está entrando de boa, mas não vou cadastrar nada aí. Vou cadastrar um novo cliente. Então vamos nós aqui, eu tenho 9 clientes cadastrados, deixa eu conferir essa informação com o banco de dados, cliente, tá aí, 9 clientes, tá? Vou cadastrar então um novo cliente. Você sabe que cliente ele tem uma relação aí de 1 para 1 com pessoa, né? Então primeiramente eu vou pesquisar as pessoas que eu tenho disponíveis para cadastrar esse cliente, tá? E aí tem um detalhe importante aqui, ó. Ele trouxe todas as pessoas que têm A. E ele também trouxe algumas pessoas que estão marcadas como não é cliente. Ok? Então vamos aqui no Trello. Vamos colocar essa observação, tá? Pessoa, cadastro do cliente. Cadastro do cliente. Ao pesquisar, vou colocar aqui, observações sobre o cadastro do cliente. Provavelmente precisaremos alterar o servidor e o cliente por conta dessas observações. Daí a primeira observação que eu tenho aqui é a seguinte, ó. Ao consultar a pessoa vinculada ao cliente, o filtro também traz pessoas que não estão marcadas como cliente no banco de dados. Possíveis soluções. Não trazer a pessoa que não está marcada como cliente. 2. Marcar a pessoa como cliente após a inserção. Tá? Então a gente pode simplesmente não trazer essas pessoas que não estão marcadas como cliente, ou caso eu selecione o João agora aqui como um cliente, a partir de então, lá no banco de dados, eu altero de N para S isso daqui, tá bom? Muito bem. Observe aqui que no caso desse nome computador, ele está mostrando um nulo aqui no pessoa é cliente, tá? No pessoa é fornecedor. Ok? Lá no cadastro da pessoa isso aqui não acontece.
né? Então, por que no cadastro da pessoa isso não acontece? Na relação da pessoa, ó, se eu vier aqui em pessoa, ele mostra vazio, tá? Não mostra um nulo ali, ok? Então, é interessante você observar qual é a diferença entre um e outro, né? Nós estamos cadastrando um cliente, não é isso? Vamos voltar aqui então. Vamos pesquisar aqui por todas as pessoas que tem a. Vou pegar esse João. É cliente desde alguma data. Vamos selecionar uma data qualquer aí. Data de cadastro, data de hoje. Taxa de desconto para esse cliente, né? Colocar aqui que esse cliente tem uma taxa de desconto aí de 10%, tá? Então, sempre que for haver uma venda para esse cliente, automaticamente ele vai receber 10% de desconto, tá bom? E o limite de crédito para ele, colocar 5 mil. Tem lojas que tem um plano de parcelamento próprio, né? Ela não utiliza financeiras, tá? Enfim, ela tem um plano de parcelamento próprio. E nesse caso, o limite de crédito para este cliente, né, para o João aqui, é de 5 mil. Ele pode parcelar, pode fazer uma compra de até 5 mil e parcelar junto com a loja, tá? Observação, vou colocar aqui, cliente, note. Vamos salvar. E quando a gente vier aqui, tá lá o cliente note, tá? Só que tem outro detalhe também muito importante aqui, ó. A relação entre pessoa e cliente é de 1 para 1, né? Mas veja que ID pessoa aqui, ó, 86, 86, 86. Eu cadastrei o João já 3 vezes como cliente, ó. Isso aqui não pode acontecer, tá? Então, essas são as coisas que nós temos que ir implementando independente do gerador de código, né? O gerador de código faz ali o trabalho bruto, depois a gente vai lapidar as telas, tá? Então, vamos colocar aqui uma outra observação no cadastro do cliente, ó. Impedir que 2 clientes sejam cadastrados para a mesma pessoa. Tá? Daí tem algumas soluções para isso aqui, mas eu vou deixar você pensar e de repente sugerir alguma coisa aí para mim no Trello, tá? Como é que a gente pode impedir que isso aconteça? Então pronto, passamos pelo cliente, voltemos aqui. Fornecedor é basicamente a mesma coisa, tá? Nós vamos ter a mesma questão aqui da pessoa. Ele vai trazer pessoas que também não estão marcadas como fornecedor, ok? Vou colocar aqui fornecedor node. E ele também permite que eu cadastre, ó, fornecedor 2 vezes para a mesma pessoa, que não pode acontecer. Então lá no Trello, no lugar de colocar cadastro do cliente, eu vou colocar o seguinte: cadastros vinculados à pessoa, tá? Observações sobre os cadastros vinculados à pessoa. Cliente, fornecedor, contador, colaborador. O que mais nós temos? Transportadora. Deixa eu voltar e dar uma olhada aqui. Cliente, fornecedor, transportadora, contador, colaborador, né? Colaborador também está vinculado à pessoa. A gente tem um grupo colaborador diferente aqui, separado, porque ele tem aí alguns cadastros referentes apenas a ele, tá bom? Muito bem. Salvei aqui, pronto. Impedir que 2 das entidades acima mencionadas na descrição sejam cadastradas para a mesma pessoa.
Ao consultar a pessoa vinculada à entidade mencionada na descrição, o filtro também traz pessoas que não estão marcadas como aquela entidade. Aí pode ser cliente, fornecedor, transportadora. O que mais nós temos lá em pessoa, hein? Pessoa. Cliente, fornecedor, transportadora, colaborador e contador. Né? Cliente, fornecedor, transportadora, colaborador, contador no banco de dados. Daí tem aí as possíveis soluções, né? Não trazer a pessoa que não está marcada como aquela entidade. E 2, marcar a pessoa como aquela entidade após a inserção. Muito bem, inserção ou alteração, né? Após a inserção mesmo. Pronto, então a mesma coisa acontece para fornecedor, acontece para transportadora, tá? Você vai conseguir persistir, ó, mas ele está permitindo a persistência repetida, né? Contador, mesma coisa, pessoa física ali repetido, tá? Estado civil e nível de formação. Estado civil, né? Nós já temos aí alguns cadastrados no banco de dados, então você vai conseguir alterar e cadastrar. Aí é aquela coisa, você deve permitir o usuário inserir outros estados civis ou alterar esses daqui, aí você vai analisar isso daí, tá? Eles não estão marcados, nessas tabelas não estão marcadas como tabelas de dados pré-existentes. Nível de formação também está aqui, ó, mas pode ser que a empresa lá queira colocar os níveis de formação de acordo com o critério dela. Pode ser, né? Então, nesse caso aí, você pode até deixar a empresa alterar isso daí, tá? Inclusive, o nosso script de dados ele não está correto, né? Ele está quebrado aqui, ó, tá certo? Mas é só você pegar essa descrição, colocar para cá, que vai estar de boa lá no script de dados, tá? Ok, daí nós chegamos no grupo colaborador. Colaborador anteriormente tinha aqui o cadastro do usuário, né? É que eu fiz, coloquei o cadastro do usuário junto com o colaborador, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no cargo. Nós já temos aí alguns cargos cadastrados. Deixa eu colocar mais um cargo aqui. Vou colocar aqui gerente de marketing. Aí aqui você coloca a descrição do cargo, tá? A descrição, né, é um texto descritivo sobre este cargo aqui, tá? Para que de repente, né, quando alguém do RH queira fazer alguma coisa relacionada ao cargo, então ele vai compreender que cargo é esse a partir dessa descrição, tá? Então seria algo mais ou menos assim. Um gerente de marketing é responsável por gerenciar o marketing da empresa e etc. Tá? Aí alguns colegas pensam que bastaria apenas o nome, não precisaria da descrição, né? Mas a descrição é para tirar essas dúvidas, né? É algo descritivo sobre aquilo que está no nome. Nós temos nome e descrição em várias tabelas do banco de dados, tá? Valor do salário, vou colocar aí 2.000, daí tem o CBO 94, CBO 2002. E aí uma coisa importante aqui, né? Essa tabela CBO, ela poderia existir já no banco de dados, né? Nós temos essa tabela em outras bases de dados da T2T, no T2TRP 1.0, no 2, no Syscom não lembro, mas talvez tenha. Vou dar uma olhadinha aqui se tem no Syscom esse CBO, Syscom, tabelas, CBO, não, ele não apareceu aqui, mas de repente é importante ter. Quando a gente chegar lá nos módulos de ponto eletrônico, folha de pagamento, vai ser lá na segunda fase, né, desse projeto, a gente vai precisar dessa tabela aí, tá? Ok, um detalhe interessante aqui é que esse código, né, é um código pré-existente. Então o que é que nós deveríamos ter aqui? Deveríamos ter um lookup, tá? Para a gente buscar o CBO 94 e buscar o CBO 2002, tá bom? Então,
analise isso daí, como é que você pode fazer essa questão, né? Os nossos lookups hoje, a partir do gerador de código, eles estão sendo gerados automaticamente por conta da FK. Né? Quando nós temos um FK, essa FK gera um lookup. Mas vai ter alguns momentos em algumas tabelas, tá? Em algumas telas, que nós vamos ter que criar outros lookups. Esse aqui seria um caso desses, ó. Nós vamos buscar o CBO aqui a partir da tabela CBO, né? Tanto o 94 quanto o 2002, tá? Vou colocar uma observação aqui no Trello. Tabela CBO. Inserir a tabela CBO como uma tabela de dados pré-existentes. E cadastro do cargo. A gente coloca aqui o seguinte: criar os lookups para os campos CBO. Tá? Isso aqui você já vai tentando fazer, tá? Vai tentando criar, vai atrás dessa tabela CBO na internet, você encontra ela, tá? Tenta criar lá no banco, tenta jogar os dados nessa tabela, tenta criar um script de dados para ela. Aí no cadastro do cargo, depois que você tiver essa tabela, tente fazer aqui um lookup para buscar esse CBO, tá bom? Muito bem, então tá aí, ó. Gerente de marketing já está aí. Se nós viermos aqui na tabela cargo, ele também já está aparecendo ali, tá? Continuando então, temos aí o setor, né? O cadastro de setores bem simplesinho. Temos o colaborador. Colaborador, aí sim você vai ter os dados do colaborador e do usuário, tá? Então, ó, novamente tem a questão da pessoa, né? Ele vai permitir que eu repita a pessoa, mas a gente já colocou essa observação lá, né? Deixa eu colocar aqui o João, cargo dele, vamos colocar aqui o analista de sistemas, setor, vamos colocar aqui setor de compras, aí vem aqui a matrícula dele, vou colocar 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Tem mais alguns dados aí. A gente não precisa colocar todos eles. Vou colocar só na observação aqui. Colaborador Node. Bom? Aí vem o usuário, né? No usuário nós vamos pesquisar pelo papel. Esse cadastro do usuário aqui, ele vai ser... Esse cadastro aí do usuário vai ser melhorado, né? Mas na frente nós vamos fazer a questão dos papéis, função, papel, função, como eu mencionei no vídeo anterior, tá? Login 123, senha 123, vou salvar, e ele já salvou esse cara aí lá no banco de dados, tá bom? Colaborador, tá aí o cara aí, ó, colaborador Node, e também ele salvou o usuário vinculado a ele, tá lá salvo. Vou logo colocar também no Trello, usuário, papel, função. Fazer a tela de cadastro dos papéis vinculados às funções, tá? E arrumar o esquema de segurança da senha do usuário. Pronto. Muito bem. Saímos daqui
temos o vendedor. Daí o vendedor, olha só, o vendedor também é uma relação 1 para 1 com o colaborador, né? Então aqui a gente vai pesquisar pelo colaborador, e aí tem uma coisa estranha aqui, ó. Eu estou pesquisando pela matrícula do colaborador. E aqui, ó, nessa relação, eu não tenho o nome do colaborador. Por que eu não tenho o nome do colaborador aí? Porque a tabela colaborador não tem nome. O nome do colaborador está na tabela pessoa. E agora, hein? Não ficou muito legal não isso aqui, né? Muito bem. O que vai acontecer aqui é o seguinte. Eu vou só mostrar para você que ele vai persistir esse vendedor. Vou colocar aqui a taxa de comissão dele. Digamos que seja 5%. A meta de venda dele é R$6.000 por mês, tá? Aí ele vai ter aqui uma comissão de 5%. Para cada venda que ele fizer, vai ser uma comissão de 5% para ele, tá bom? Ele vai inserir esse vendedor de boa, tá aí ele. Nós podemos resolver essa questão da importação do colaborador de duas formas. A primeira é a seguinte, tem outras formas também, vou mencionar pelo menos duas, tá? A primeira é, nós não colocamos um cadastro de vendedor aqui. Assim como nós fizemos com o usuário, aqui ó, nós podemos colocar os dados do vendedor aqui também, tá? Então, ao cadastrar o colaborador, você já informa os dados de usuário e os dados de vendedor, caso ele seja um vendedor. Talvez seja a melhor maneira de resolver isso daqui, tá bom? Então, tente fazer isso daí. Tenta colocar o vendedor aqui, ó. Se você não quiser fazer pelo gerador de código, né? Basta que você pegue a parte interna lá do vendedor, da janela do vendedor que já foi gerada, cole dentro dessa parte aqui do colaborador, tá? Seria lá vendedor one-to-one, né? E ele já vai funcionar, tá bom? E aí você tem que alterar os servidores também. Bom, se você achar muito trabalhoso, o que é que você faz então? Você vai lá no modelo e altera o ID do vendedor, né? Da mesma forma como a gente fez com o usuário, tá? Aqui no usuário, ó, no ID do colaborador, ele tem uma relação one-to-one, CRUD, inverse, tá? No vendedor, ele também tem o ID do colaborador. A relação também é one-to-one, mas no CRUD ele tem só o R e ele é um local. Significa que o gerador vai entender que a gente quer criar uma tela vendedor independente da tela de colaborador. Se no modelo você alterar isso daqui para CRUD e colocar aqui inverse, né, o gerador de código então ele vai gerar a tela de tal maneira que vendedor tenha uma tela, né, vinculada a colaborador. Tá? Daí você aproveita, pega aquela tela vinculada ao colaborador, coloca no Flutter. E do lado do servidor a mesma coisa, tá? Ele vai gerar lá o model, o controle, dependendo do teu servidor, né? Dependendo do seu servidor, ele vai gerar o modelo, o controle, o service, enfim, as classes lá do servidor de acordo com o que você modelou aqui, tá? Então, se você quiser fazer dessa maneira, né, colocar o vendedor aqui vinculado ao colaborador, é melhor que você altere o seu modelo e peça para ele gerar de novo, tá? Outra forma de resolver isso é nós criarmos uma view no banco de dados. Daí nós criamos uma view chamada colaborador pessoa, por exemplo, e essa view ela vai trazer os dados de colaborador e de pessoa, tá? Aí no caso vai trazer o nome da pessoa e tudo mais, tá? Criar uma view cliente pessoa, criar uma view fornecedor pessoa, tá bom? É uma outra maneira de resolver. Daí no lookup, no momento de pesquisar pelo colaborador, e no caso do vendedor, no momento de pesquisar pelo colaborador, você pesquisa pelo nome, mas você vai estar pesquisando pela view pessoa colaborador e não pela tabela colaborador diretamente, tá?
Nós vamos ter que fazer isso mais para frente, né? No módulo financeiro, inclusive, a gente já vai trabalhar com algumas views no banco de dados, tá? Então, se você ficou interessado em trabalhar dessa maneira, aguarde mais um pouco que você vai ver como é que isso funciona no módulo financeiro. Caso você queira vincular o vendedor ao colaborador, faça da forma como eu mencionei anteriormente, tá? Temos banco e agência, a gente já viu como é que funciona, né? Conta caixa. Conta caixa tem uma coisa interessante, porque conta caixa ela pode receber o ID da agência nulo, tá? Aqui, ó, o ID da agência pode estar nulo. Tá bom? Então tem alguns servidores aí que tem que ter algumas alterações lá para que isso funcione dessa maneira. Vamos então persistir uma nova conta caixa aqui. Tentar selecionar uma agência. Colocar nessa agência Imperador, número 1234, dígito 5, conta na agência Imperador. Salvei e tá aí, ele já persistiu aqui para mim, tá? Muito bem. Aí temos marca e unidade, são dois cadastros bem simples, grupo, subgrupo e produto também, são cadastros simples. Produto a gente já viu como é que funciona, né? E aí nós temos aqui os grupos dos dados pré-existentes, tá? Por exemplo, eu vou entrar aqui em município e você vai ver que ele já vai trazer aqui para mim a relação de municípios, tá? Então nós temos aí 5.390 municípios, ele trouxe todos de uma vez, ok? E eu já vou colocar uma observação aqui no Trello, tá? Chamada filtro inicial. Analisar a possibilidade de fazer um filtro inicial no servidor que não envie todos os registros da tabela em questão, pois isso pode sobrecarregar o servidor /rede. Pronto. Então veja, aqui no município nós trouxemos aí os 5.390 municípios de uma vez só, né? Se eu entrar aqui em NCM, olha só, ele trouxe 11.564 registros nessa consulta, tá? E de repente eu não preciso disso, né? De repente eu preciso que ele traga aí só os 10 primeiros. E aí, dependendo da necessidade do usuário, ele vem aqui e filtra os demais, caso ele queira. Tá? Inclusive, nesse filtro aqui, a gente vai já marcar uma coluna por padrão também, tá? A gente fez isso no lookup, né? Falta fazer isso no filtro. Então, para que o usuário ele não tenha o trabalho de ficar sempre selecionando aqui uma coluna, tá bom? Ótimo. Então veja, aqui no NCM não tem o botão de inclusão. Se eu selecionar um NCM, eu também não tenho o botão de alteração e nem o botão de exclusão. Isso vai acontecer com todas essas janelas aqui de baixo. Se entrar no CST IPI, você não vai ter botão de inclusão. E se você selecionar um deles, você vê a descrição, mas você não tem o botão de exclusão e de alteração, tá? Se entrar, por exemplo, no CFLP, tem alguns desses códigos que a descrição é tão grande, ó, fica ruim do usuário ler por aqui. O que é que ele faz então? Ele seleciona e lê a descrição aqui, ó, tá? Por isso que é bom ter essa opção de ele selecionar e navegar aqui para dentro, mas sem a opção de exclusão de alteração, porque esses são dados pré-existentes, tá? Eles não devem ser incluídos, nem alterados, nem excluídos. Eles já devem estar no banco de dados. Tá bom? Então é isso. Temos ali algumas observações no Trello, né? Certamente você vai encontrar aí mais algumas coisinhas quando estiver mexendo na aplicação. E o momento agora é de você fazer testes, tá? Faça testes com o cadastros e com o seu servidor. Veja se você encontra aí algum bug, alguma coisa esquisita, diferente, tá bom? E em relação a essas observações que nós colocamos aqui, vá tentando implementar, tá? Quanto mais você aprender sobre a aplicação agora,
melhor será para você.